Sejam bem-vindos a mais um Conexões e Construções. E hoje vamos falar sobre planejamento, execução, normas e sustentabilidade com mulheres que estão no topo do profissionalismo na engenharia civil. O nosso foco é destacar a importância do projeto bem feito, do planejamento vivo e da liderança técnica humana e que transforma canteiros em referências. E hoje estamos aqui com a nossa arquiteta, Keila Mulisch. Gostaria de que você se apresentasse, Keila, e falasse um pouquinho da sua história. Eu sou nascida no Rio Grande do Sul, na cidade de Santo Ângelo, que é oeste do estado, mas eu sempre falo que eu me criei no Brasil, né? Minha família se mudou quando eu tinha 7 anos para o interior de Goiás, então eu cresci em Goiás. Depois eu tive a oportunidade de estudar no Maranhão. Iniciei meus estudos na Faculdade de Arquitetura na Federal do Amazonas, em Manaus. Fiz a transferência para a UFRJ por uma questão de entender que eu precisava sempre buscar mais aquela parte de onde você busca a qualificação está acima de tudo, porque eu preciso ter segurança naquilo que eu vou oferecer para o meu cliente. Então, a parte da minha formação em arquitetura e urbanismo está ali. Morei em outras regiões também, trabalhei com projetos e execução de obra no Rio de Janeiro, no Maranhão, Brasília, Balneário Camboriú, e hoje estou residindo em Sinop, né? Vim transferida pela empresa para ficar à frente aqui dos projetos, produtos e aprovativos também. Que legal, Keila. Nós vamos entrar agora num bloco onde a gente vai falar sobre a importância, do que o cliente hoje, ele é o centro de tudo, né? Sim. Então, antes mesmo de vocês começarem um projeto, vocês têm primeiro um pensamento e imaginação de como que seria esse projeto, né? Qual que é o pensamento que vocês têm para vocês iniciar um projeto? Porque sem o cliente, nada feito, né? Então, sem ele, a gente não consegue fazer nenhum tipo de planejamento. Me fala um pouquinho sobre o que é o cliente para vocês hoje, o exigente, aquele mais tranquilo, de que forma que começa um projeto pensando no cliente? A PZ ela tem uma grande preocupação, né? O nosso CEO, também dono da PZ, que é o Felipe Pitts, ele sempre gosta de enfatizar que os nossos pilares é a qualidade de vida, a arte e a sustentabilidade. Então, quando a gente pensa em iniciar um produto, primeiro nós verificamos a demanda da região, a demanda dos clientes e como que a gente pode trazer um produto adequado, pensando na qualidade de vida, pensando em proporcionar um bem-estar, pensando também em suprir as demandas, né, que a gente vê que estão faltando naquele lugar. O cliente, é claro que ele é o centro de tudo, a gente tem essa preocupação grande. A exigência, ela vem do cliente, mas ela vem da própria PZ. Entregar um produto diferenciado, entregar um produto que está à frente do tempo, então a inovação faz parte do nosso DNA e sempre a preocupação ambiental também. Mas vocês imaginam, quando vocês vão dar início a um projeto, vocês imaginam qual que é a classe, qual que é o tipo de cliente que vocês vão fazer aquele projeto, aquele empreendimento? Vocês têm já na mente namorado, trabalhado certinho? Para qual público que você vai levar aquele empreendimento? Claro. Em cada empreendimento, a gente faz um levantamento do público-alvo, né, e do ticket que a gente pode operar. Então, empreendimentos que são de uso misto, residencial e comercial, a gente visa um público X, mas sempre buscando ali do médio para o alto padrão, porque a gente já tem um nível de conscientização um pouquinho maior com relação às propostas que a gente traz no nosso empreendimento. E quanto à APZ escolher Sinop para iniciar esse empreendimento? Como que nasceu? Como que vocês pesquisaram? De onde que vocês descobriram a nossa grande cidade? O nosso CEO, Felipe, ele já vem ao Mato Grosso há bastante tempo, né? Ele já namorava a região, por ser uma região muito rica, muito próspera, é um celeiro. E nós tínhamos já um empreendimento em Balneário Camboriú, em Balneário PZ Ecomall, né? Que é um primeiro mall gastronômico com certificação LEED do estado de Santa Catarina. E aí viemos com Parque Camboriú, que é um empreendimento de uso misto, residencial e comercial, e tínhamos muitos clientes do Mato Grosso, de Sinop, e nos buscaram para trazer para cá, para a região, aquilo que a gente já fazia tão bem lá. Então começou assim, né, uma busca dos clientes para que a gente proporcionasse a mesma qualidade aqui em Sinop.
Na verdade, Mato Grosso, ele está no desenvolvimento, Sinop, ela é uma das mais vista, né? Sim. Falando em termos de construção, ela não para, né? Então, que bom ter vocês aqui, né? Nós de Sinop somos pessoas calorosas, né? Pelo menos, então Sim. Desejamos para vocês uma boa sorte e que as coisas corram, né, maravilhosamente bem, né? Em questão da economia, que ela não pode significar porcaria. Então, quando a gente começa uma edificação, quando a gente começa um empreendimento, a gente não pode pensar em construir ele de qualquer modo, né? Você conseguiria colocar para a gente, em termos de qualidade, de custo e benefício de uma construção dessa, para que a gente consiga chegar numa base de excelência do edifício? Porque toda construção, ela tem uma mesma base, né? Então, qualquer edifício que você vai fazer, qualquer empreendimento que você vai iniciar, a base ela é a mesma, né? O que vai mudar vai ser só o acabamento. Em termos desse acabamento, o que você tem para nos dizer em relação de A a C? Enfim, falando em público-alvo, para vocês não perder a técnica, né, dessa construção. Nós entendemos que, na teoria, a base é igual para todas, mas na prática nem sempre a base é igual para todas. Então, a gente tem um cuidado ali na questão, né, da economia, da verificação da necessidade, o que é necessário, o que é dispensável, o que é indispensável. Então, a nossa base ela é toda bem pensada em cima disso, para então nós recebermos a parte de acabamento. Aí, com relação a padrão A, B e C, né, ligado aos públicos-alvo, a PZ ela tem uma grande preocupação com a parte técnica. Então, nós procuramos produtos certificados, produtos regulamentados, as empresas, né, os fornecedores que operam dentro das NBRs. A gente tem um centro de qualidade para verificação e aprovação. Nós temos a parte de gestão de engenharia, a gestão de custos e a gestão de projetos, né? Que estão sempre ali conversando, alinhados para verificar se aquele produto realmente nos atende. Então, dessa forma, a gente faz uma gestão da qualidade do empreendimento como um todo, começando na base, mas finalizando pelo acabamento, para ter esse cuidado. Porque a manutenção ela vai existir, independente, né, do tipo de edificação. A janela de tempo é que vai dizer se aquele padrão realmente ele é mais elevado, tem uma qualidade, teve uma boa mão de obra, teve uma boa escolha dos materiais ou não. E esse material hoje, eles vêm todos de fora para vocês aqui ou de que maneira que vocês estão trabalhando para anexar a própria cidade para vocês trabalharem junto, né? Ou vem tudo de fora ou não? Não, nós tivemos, né, um desafio na parte de fundação, que local nós não tínhamos maquinário para perfuração das estacas conforme a necessidade da profundidade. Então, a equipe de perfuração das estacas, ela veio de fora, veio de São Paulo, mas a parte da concreteira não, ela é local. Uhum. Então, a gente sempre busca, né, os fornecedores locais para movimentar a economia e também para a gente fazer uma boa rede, né, de relacionamento. Se a gente for trazer tudo de fora, o volume é muito grande, o custo, né, onera muito, e aí não faria sentido em estarmos presentes em Sinop e não movimentarmos a economia aqui. E a mão de obra, Keila? A mão de obra é um desafio, né? A gente sabe que não só nós, né, a cidade sofre com essa questão da mão de obra desqualificada, descapacitada, às vezes falta um pouquinho de compromisso, né? A pessoa fica, de repente ela resolve e vai embora, e você não consegue segurar aquela pessoa, né, naquele cargo, naquela função, naquela obra. Então, no nosso próprio canteiro, nós temos uma prestadora de serviço, onde nós temos mão de obra da Venezuela, e trabalham muito bem. Então, a gente vê que não é um problema só nosso, mas é um problema que a cidade enfrenta. E eu, como já tive experiência em outros estados, né, a gente vê que não é só também Mato Grosso, né? Esse problema está no Rio de Janeiro, está em São Paulo, está no Maranhão, está em Brasília, está em Goiás, está em Santa Catarina também, de certa forma. E aí a gente vai mesclando, né? Quando a gente precisa, a gente traz de fora, e quando a gente consegue, a gente prefere, até tem preferência pelo local. Mas em se falando desses profissionais, você imagina que a deficiência, o problema, ele está na onde? Onde que a raiz vem do quê do ser humano? Alguma parte vem da formação, né? Dependendo do cargo que você precisa, procura. Outra parte vem
na questão comportamental, né, o compromisso, o engajamento, talvez a falta de perspectiva, então já pega um pouquinho ali de aspecto cultural, psicológico, né, de formação ali de casa mesmo. Você tem vários aspectos ligados, não tem um aspecto isolado. Eu gosto muito de dizer assim que eu sou uma pessoa bastante curiosa e eu gosto de desafios. Então eu sou uma pessoa que eu estou em constância aprendizagem, eu estou o tempo todo estudando, buscando, indo atrás, eu adoro ver, sabe, o movimento, ver como que funciona, de onde que surge, por que surge aquilo ali. Então eu vejo que a grande maioria da nossa cidade, que eu vou falar só de Sinop, não vou nem abranger as regiões, porque querendo ou não já está, né? Mas eu, na minha concepção, eu vejo que as pessoas, eles não têm aquela vontade de aprender, de conhecer coisas novas. Se você falar, juntar um grupo dessas pessoas ali e falar para eles sobre o BIM, eles não vão saber nem para que lado que vai, porque eles nunca ouviram falar. Não querem saber, né? Então, eles nunca ouviram, mas também não querem saber, não querem ouvir de jeito maneira. Então, eu vejo que a cidade, tanto a prefeitura quanto as entidades que existem dentro da cidade, eles dão cursos gratuitos. E essas pessoas, eles não conseguem preencher uma quantidade de pessoas exata para conseguir um curso gratuito. Então, a busca por aprendizado não existe aqui para nós. Então, eu acredito que o maior desafio hoje não está a procurar o profissional, mas está em trabalhar a mente deles para a gente conseguir prender eles numa cadeira, para eles conseguirem ouvir a gente, eles olhar nos nossos olhos e conseguir ouvir o que a gente tem para ensinar. Porque imagina uma mulher na frente ensinando um pedreira como que assenta um tijolo. Na cabeça dele, você acha que vai passar o quê? Né? Então, assim, eu tenho um grande desafio ali na empresa que é ensinar a normativa para eles de como assentar um revestimento bem assentado, né, dentro da norma, para que se um dia der um erro, eles saber que eles estão dentro da norma, né? E a dificuldade é muito grande deles conseguirem entender que eles precisam ler uma norma toda, eles precisam entrar e saber o que é a norma, né? Então, eu acredito que hoje a falta de vontade de aprender é o que está pegando o ser humano, que eu não sei qual que é o pensamento, como você disse, pode ser cultura. Mas eu não acredito que só cultura, porque o meu avô, a minha avó, o meu pai, eles são pessoas que eles trabalham sem parar. Já o meu filho, da onde que ele pegou, entendeu? A minha cultura é trabalhar o tempo todo, estou em canteiro de obra o tempo todo, estou conhecendo pessoas o tempo todo, fazendo network o tempo todo. Então, a dificuldade hoje na mão de obra está na pessoa querer crescer. Eles montaram a mente vaga, onde eles não conseguem abrir o leque, né? Então, falar como os antigos falavam, eles colocam aquele trem no cavalo, aquele cabresto, e ninguém consegue enxergar além daquilo ali, né? Sim, não vê os outros estímulos. Eu acho que falta brilho nos olhos, né? Quando eu encontro um profissional que eu vejo brilho nos olhos, eu vejo que aquela pessoa vai longe. Então, assim, por que o brilho nos olhos? O brilho nos olhos pelo novo, o brilho nos olhos pelo fazer, o brilho nos olhos de sentir parte, de pertencer. Eu já fiz vários cursos de aspectos comportamentais, de comunicação, de desenvolvimento pessoal também, né? Sempre estive presente no canteiro de obras, e essa parte aí do desafio, eu lembro que o meu primeiro projeto de execução no canteiro, pensei, e agora, né? Eu vou chegar lá, eu sou nova, sou recém-formada, isso faz um bom tempo, né? Rio de Janeiro, mas eu fui muito bem recebida. Mas uma coisa que eu sempre mantive é dar a mão para todo mundo. Dar a mão para todo mundo, conversar, agradecer também a participação. Porque não adianta eu ter um papel, eu fazer um projeto maravilhoso se eu não vou ter ninguém para executar. Sim. Aí não passou de uma ideia. Então eu tenho que trazer todo mundo para o meu sonho. E se eu tenho brilho nos olhos e eu vejo alguém que não tem, eu tento trazer aquela pessoa para o mesmo circuito. Se a pessoa não consegue, aí, né, pelo menos eu tentei. Mas eu acho que falta um pouquinho de entusiasmo. E falando na parte BIM, eu tenho MBA em BIM, né? Eu fiz anos em 2019, finalizei em 20, né, no comecinho ali da pandemia. E eu acho que 70% da minha turma, eles eram funcionários públicos, eles tinham o curso pago, né, custeado pelo poder público, e realmente era a galera que menos se dedicava.
Eu acho que vai um pouco assim, quando o meu dinheiro é suado, quando eu sei de onde que eu estou tirando o dinheiro que eu estou pagando essa mensalidade, então minha dedicação é maior porque eu tenho um sonho, que eu preciso melhorar a minha vida, eu preciso melhorar o meu quadro profissional, eu preciso valer a pena, né? Se eu não vejo esse sentido, então para mim não vai funcionar. E hoje, como gestora, a gente tem que ser psicóloga, tem que ter um pouquinho de cada coisa, né, para a gente conseguir, vamos supor, você vai montar a sua gestão na obra, você precisa saber quem vai ficar onde, né? Então, até isso você tem que olhar no olho da pessoa e saber, Sim. você vai dar para ficar naquele setor, você nesse setor. E se a gente não tiver essa capacidade de você olhar no ser humano e saber para que ele serve, aonde ele vai se adaptar melhor, aonde ele vai ter menos desgosto, não anda, né? Então, a gestão hoje, ela não tá só em você administrar. Não. Está em você aprender a mexer com o psicológico de cada um deles. Gerir pessoas, né? Eu falo que a gestão, ela começa na gestão de pessoas. Na parte de projetos do PZ Parque Sinop, só de um empreendimento, né? Hoje eu faço a gestão de mais ou menos 14 equipes de projetistas. Então, assim, 14 equipes, que daí cada equipe algumas têm mais 4 pessoas, outras têm mais 5, dependendo da complexidade do assunto, né? E aí, saiu da parte de projeto, a gente tem que colocar aquilo ali para ser aprovado. Então, tem todos os órgãos ainda municipais, estaduais, algumas coisas da esfera federal, onde eu preciso também estar em contato com pessoas. Então, fora a gestão de equipe, de projetista, a gestão de aprovativo é um desafio pela burocracia, pela falta de entendimento, às vezes pela dificuldade em passar informação, e aí vem o nosso setor de engenharia ali com a parte de gestão de obras, né, onde eu acompanho a parte do cronograma físico-financeiro, estou sempre acompanhando nas reuniões semanais como que está sendo o desenvolvimento da obra para garantir que o produto não se perca, mas essa cadeia de pessoas é grande. E aí a parte psicológica de você ver que a pessoa aquele dia não está bem, mas procurar entender, procurar estimular, tentar trazer ela para um aspecto positivo de novo, né, para fazer ela produzir, porque os problemas vão existir, né, para todo mundo. E aí, como você consegue ultrapassar essas barreiras é que fazem a diferença para você não perder, né, o estímulo e a sua linha do trem. Sim, eu sou prova viva, né, quanto a isso, a se autoconhecer. Eu sempre fui aquela mulher que eu gostei de ir pra cima, de fazer execução, de correr atrás. Então, aquela mulher macho, sabe? Aquela que não tem aquela delicadeza. Me identifico um pouco. Então, o que acontece? Eu tive que primeiro me conhecer para eu conseguir entender o próximo. Sim. Porque pra mim, o próximo era só preguiça. O cara não tá ali pra nada, não quer nada com nada. Quem sou eu pra poder ensinar ele? Ele tem que se virar sozinho. Eu aprendi sozinha. Então, até isso eu tive que aprender a me autodominar, para poder eu conseguir olhar para o terceiro e falar, não, ele tá com problema, vamos fazer um feedback, né? Sim. Então, a gente fica em constante aprendizado, né? Não adianta você falar, eu vou parar, eu já aprendi o que eu tenho que aprender e vou só fazer a execução daquilo ali. Porque o seu dia a dia, você depara com histórias e histórias que tem hora que deixa você arrepilante, né? Não tem... Fala, nossa, tem mais isso ainda? Eu não sabia nem que tinha isso. Então, a gente tem que sim, hoje, ser uma psicóloga e entender a mente de cada um deles e aprender a lidar com eles, porque primeiro, 100 pessoas não tem resultado, né? Não interessa qual o setor, não interessa em qual área que você vai trabalhar, 100 pessoas não tem resultado. Sem o cliente você não consegue fazer o seu projeto, né? Você não vai ter para quem projetar. Sem o cliente não tem como eu vender o meu produto. Então tudo depende, por trás tem um ser humano, né? E esse ser humano, todos eles eu costumo dizer que são dodói. Qual a bagagem que ele traz. E você tem que ser aquela guerreira que consegue manipular e trazer todos eles de uma forma que eles olhem pra você e que eles admirem, né? Porque não adianta nada você ser aquela coronela a vida inteira, né? Que eles vão olhar pra você com medo e desrespeito, né? Sim. Agora, quando você é uma coronela que você impõe, mas você tem respeito, a diferença tá ali, né? E isso eu tive que aprender, eu não tinha de início. De início eu era só... eu acho que é a forma também, aí eu posso falar sobre mim, né? Aspecto cultural da minha casa, né? Os meus pais são filhos de colonos, né? Do Rio Grande do Sul, do interior do Rio Grande do Sul, então da colônia. E tiveram pouco estudo, né? E aí, assim, eu não tenho estudo, mas eu vou te dar a condição. Então vai, né? Descubra. Então, quando a gente é empurrada aí e a descobrir,
a gente começa a desenvolver uma parte muito proativa, e eu acho que a parte de liderança vem dali, né? Agora eu lembrei de um detalhe, desde a 5ª série que eu sempre fui líder de turma. Olha que da legal. 5ª série até o terceirão. Aí na faculdade também, por uma escolha da coordenação dos professores, eu fui líder de turma, representante do curso, fundei centro acadêmico. Então eu sempre estive ali mais na ponta, né? Sempre puxando todo mundo. De certa forma, as pessoas me viam como referência, Sim. né? E aí você se obriga a não parar. E aí você se obriga a descobrir. E aí você se obriga a puxar a fila. E quando você tem esse perfil, desenvolve esse perfil, você pensa que todo mundo também pode desenvolver essa habilidade. Mas nem todo mundo tem esse perfil, né? Para desbravar, para descobrir, para puxar a turma. E que bom, né? Porque nós temos que ter perfis certos nas profissões certas. Senão vai todo mundo ser líder. Opa, quem que vai ficar aqui na retaguarda? Né? Aí eu acabo quebrando o processo. Então, essa parte de entendimento também dos perfis, né? De onde a pessoa veio, qual a história dela, como que ela pode somar aqui comigo, né? Como que eu posso explorar o potencial máximo dela para que ela também se desenvolva, não só profissionalmente, mas como pessoa. Isso é super importante. E sem falar que nós somos humanos também, e também somos dodói e acabamos de vez em quando nos resbalando, né? A dificuldade de você conseguir estar na atividade sempre com o mesmo sorriso, com o mesmo olhar, nós também temos as nossas barreiras, né? E aí o maior desafio, eu falo, que é em manter essa barreira ativa, tipo, eu tenho que estar todos os dias do mesmo jeito. Eles não vão entender por que hoje eu estou cabisbaixo ou porque hoje eu não estou legal, né? Da minha vida profissional, de grandes empresas, né, o meu primeiro gestor, eu trabalhei numa empresa, uma holding de imobiliárias, e onde eu fazia parte de apoio no comercial. Então, eu ficava entre o gestor e entre corretores. Eu tinha que pegar todas as explicações ali dos empreendimentos, esmiuçar da melhor forma possível para os corretores terem um entendimento, para eles passarem brilho nos olhos para os clientes, para conseguir ali criar essa atmosfera do desejo, né, para conseguir gerar uma venda. E esse meu gestor, o André, ele foi, assim, uma pessoa que me marcou muito, que todo dia ele me encontrava de manhã, ele falava assim, bom dia, já se blindou hoje? E eu peguei aquilo para mim. Então, assim, aquilo para mim eu levo até hoje. Isso eu tô falando de 2012. Então, é uma história, né, bem antiga, que não começou hoje, mas há muito tempo. E cada pessoa que vai passando na nossa vida vai deixando um pouquinho de ensinamento. Hoje, nosso CEO, né, o Felipe, também é uma referência, porque ele fala assim, você tem que acordar todo dia inspirado para ir trabalhar. Se você não acordar inspirado para ir trabalhar, para fazer o seu trabalho, nem venha. Porque nós precisamos de pessoas motivadas. Sim. Tá com problema? Fala com o nosso gestor geral, dá um time aí, né, coloca a cabeça no lugar. Isso é nas nossas reuniões normais, assim, de gestão, onde todos os gestores estão numa mesa redonda, e aí eles sempre batem nessa tecla. Eu gosto de pessoas sempre inspiradas, então vamos sempre, né, tentar manter a equipe inspirada, a equipe engajada. A gente está sempre em contato, todos os gestores, para que a gente não se isole num quadradinho, para que a gente entenda que nós somos parte de um ecossistema e todo mundo precisa se ajudar. Keila, vamos mudar de assunto agora um pouquinho, né? Que estávamos falando um pouquinho sobre se autoconhecer, né? Que eu acredito que toda conversa que eu tiver com alguém aqui, eu consegui passar um pouquinho desses probleminhas para pessoas entenderem que todos têm os problemas e cada um tem que tratar de uma forma para eles conseguirem sair. Vamos sair do pessoal agora, do se autoconhecer, para a gente falar sobre as NBRs, sobre as normativas que existem dentro, né, da sua gestão, destacar quais são as mais importantes e de que forma que elas trabalham. Claro. Então, as NBRs, elas são muito importantes porque elas vão direcionar, vão nortear, né, e vão trazer uma base ali para a gente manter o padrão de qualidade. E aí nós temos NBRs ligadas à parte de fundação, à parte de estrutura, à parte de arquitetura para regulamentar espaços, a acessibilidade, que hoje está tão em alta. Aí ainda bem, né, que bom que essa parte está sendo exigida, porque aí as pessoas criam um nível de consciência para
virem a respeitar as NBRs ligadas à parte de instalações elétricas, que envolve elétrica, telecom, SPDA, que são as descargas atmosféricas, a parte das instalações hidrossanitárias também. Então, a gente tem que seguir normativas para que a gente garanta um bom desempenho da edificação. E aí, independente da tipologia, se é uma casa, se é um edifício, se é um galpão, se é um silo, independente da tipologia, nós teremos NBRs ali para estarmos consultando e garantirmos essa eficiência, a qualidade e um bom resultado também. Em se falando delas dentro da PZ, qual que você destacaria e falaria um pouquinho sobre? Então, eu acho que como elas devem trabalhar integradas, se eu falasse assim, destacaria uma, eu estaria pecando com relação à outra, porque todas elas são super importantes. Eu não posso superdimensionar uma NBR ligada à fundação e esquecer da parte de arquitetura, da parte de ventilação, insolação, iluminação, porque isso vai me trazer o quê? O conforto das pessoas, o bem-estar das pessoas. Às vezes você está num espaço que você não se sente confortável, que você não tem uma produção, que você não consegue ou dormir direito, ou estudar direito, ou mesmo ambientes de trabalho. E por que aquilo? Que talvez não foi seguida alguma normativa, de uma iluminação mínima, de uma temperatura de cor indicada, de uma ventilação indicada. Às vezes você fica num ambiente muito fechado, aquilo causa um estresse muito grande. Uhum. Então, tanto na parte de estrutura, quanto da parte de arquitetura, tanto da parte de instalações, eu acho que todas elas se somam. Se eu desse preferência para alguma, eu estaria sendo injusta. Que isso é importante, né? Saber que cada uma delas tem a sua função, né? Sim, e muitas vão ter um desempenho psicológico, né? Em cima de cada pessoa. Então, ter esse entendimento e colocar em prática, acho que faz toda a diferença. Mais uma vez, você demonstra que a cada passo que você dá dentro da gestão de um planejamento, existe o pensamento de como que estaria aquela pessoa ali, né? Sim, o bem-estar. Dentro de uma construção residencial, por exemplo, você vai fazer uma churrasqueira. Se você escolher o revestimento da churrasqueira errada, imagina você entrando todos os dias na sua cozinha ou na sua área de lazer e encontrar aquela churrasqueira com aquele mesmo desenho, com aquela mesma coisa, que vai chegar uma hora e vai ser cansativo, né? Então, pensando nessas NBRs do jeito que você está falando, você desenhou elas de uma forma mais bonita, né? Porque a pessoa que vai estar ali dentro, vai estar todos os dias vendo por aquela janela, vai estar vendo por os interiores, eles vão ter que ter um conforto, porque é o lugar onde eles vão estar descansando. E não interessa se é o lar, né? Ou se é o trabalho, né? Sim, é importante que você consiga trazer o prazer para a pessoa, né? A pessoa sentir prazer ao adentrar sua casa, sentir prazer ao adentrar um escritório, sentir prazer em adentrar um parque, um shopping, qualquer lugar, de estar, de permanecer, de passear. Você ter prazer, né? Você ter a opção de ir e você querer ir, porque te faz bem, te traz coisas boas, né? Às vezes, até quando a gente tá borocochô, né? Quando a gente tá com os probleminhas, eu gosto de sair para tomar um café. Então, assim, que bom que é você encontrar um ambiente que você possa sentar ali, pedir um cafezinho e ficar sentado 5 minutinhos. Nossa, isso faz um bem danado. Aí tem pessoal que prefere, assim, um parque. Ah, não, tô estressado, preciso correr. Vem cá, a gente tem um parque adequado? A gente tem um parque que permite essa atividade, que traz segurança, que tem a arborização, né? Pensando aí no calor que faz no Mato Grosso. Então, todos esses aspectos ligados cada um, né, ao seu empreendimento ali, é importante sempre colocar o prazer da pessoa, porque isso vai motivá-la, vai criar pessoas mais positivas, mais educadas, resilientes. Se eu fico estressado, se eu fico aborrecido, passar uma semana nesse comportamento, a primeira pessoa que me der bom dia, eu falo assim, por que essa pessoa está me dando bom dia? Porque eu estou aborrecida com a minha vida, né? Eu não estou mais sentindo prazer. Então, pensar nesses aspectos. E aí, sobre a churrasqueira, é engraçado que ontem eu comentei da churrasqueira, mas no aspecto da inclinação ali do chaminé, da importância da verificação da inclinação do chaminé e como isso é importante e a gente não pode passar desapercebido. Por quê? Se eu tiver um retorno de fumaça, entrar fumaça nessa casa, nesse apartamento, né, o quão desagradável, e a pessoa vai estar o quê? Lembrando de você, lembrando que você foi o responsável e que, nossa,
essa empresa, ou essa arquiteta, ou esse mestre de obras, ou esse engenheiro, né, não foi eficiente, porque agora eu estou com um problema, eu vou ter que corrigir. Então eu falo assim, se for para pensar em mim, que pense em coisas boas, né? Que tragam coisas boas, né? De referências boas. Sim, que me mandem energias boas. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o BIM e a LEED, né? Que você, desde o início, demonstrou que vocês fazem com excelência esse setor, né? Que é Sim. ter certificação e que é saber manobrar a plataforma de uma forma... você fez doutorado? MBA. Então, ninguém melhor do que você para estar falando sobre essa plataforma e sobre esse certificado para a gente. Tá. A certificação LEED é uma certificação internacional, né? Muito ligada à consciência e a escolhas, tomadas de decisão, ali já no comecinho, né, na parte de projeto, que, claro, vai impactar na execução. Ela está fortemente ligada à parte de sustentabilidade. Então, são pequenas decisões que eu vou tomando ali no decorrer do processo de projeto, onde eu tenho uma preocupação em ter lixeiras reciclável, voltada para lixo orgânico, onde eu posso ter uma preocupação em ter uma composteira, para pegar esse resíduo orgânico e fazer ele virar alguma outra coisa, seja uma energia, seja um adubo, né? Então, eu consigo dar um destino final melhor do que simplesmente aquilo lá e parar num aterro sanitário e ficar lá não sei quantos anos a céu aberto, enfim, gerando um monte de problema ambiental que a gente sabe. E aí a certificação BIM, ela também pega onde? Ela pega desde um planejamento de irrigação automatizado, onde eu não tenho desperdício, onde eu estou mantendo, né, no PZ Parque Sinop nós temos muita vegetação na fachada, então lá a gente tem um sistema de inteligência para irrigação, para facilitar essa manutenção, para que o morador não fique preocupado, eu estou molhando, meu vizinho não molha, e aí vai ficar feio, e aí vai estragar tudo, aí depois tem que fazer o replantio. Então essa parte também para trazer o bem-estar para a pessoa, trazer o bem-estar para a cidade, melhorar ali a qualidade do ar e fazer um uso mais consciente das águas. Nós optamos sempre também por fazer reservatório de água pluvial para determinados usos, seja para lavar áreas comuns, né, que as normas nos permitem, seja para irrigação das plantas também. Então, são várias tomadas de decisão. Uso de placas solares, uso de células fotovoltaicas em alguma questão de iluminação, são vários pontinhos, vaga para bicicleta, oficina de bicicleta em edificação, também porque você beneficia o usuário que antes não teria uma bicicleta, agora tem um lugar para guardar, agora tem um lugar para, sei lá, verificar o pneu da bicicleta, para encher o pneu. Então são pequenas decisões que impactam lá na frente. Hoje podem até não fazer sentido, mas daqui a 5, 10, 15 anos, nossa, que legal ter isso, né? E falando sobre a construção em si, que do jeito que no estágio que vocês estão ali hoje, como que encaixa a BIM e a certificação no início dessas obras? Tá. O BIM e a certificação LEED são coisas separadas, né, distintas. A certificação LEED, ela se enquadra porque ela é monitorada, a execução da obra ela é monitorada. Então, ali nós temos que prestar contas, fazer relatórios, envio de fotos, registros, a gente recebe visita técnica também para laudar o que nós estamos fazendo, para onde que estão indo os nossos resíduos, a movimentação de terra que está tendo, o tanto que a gente perfura, a gente tira muito barro, para onde que vai esse barro? Então, toda essa preocupação está ali vinculada à parte LEED. Uhum. A parte BIM está na parte de desenvolvimento dos projetos. Qual que é a importância do BIM hoje, principalmente para não só empresários, né, mas órgãos públicos? E o que é o bacana do BIM? É você conseguir explorar ao máximo o potencial dos softwares, que muitas pessoas acham que projetou em Revit é BIM, projetou em Eberic TQS é BIM, projetou em ArchiCAD é BIM. Isso não é BIM. Isso é um software que faz parte da cadeia BIM. Mas o BIM é você saber o que você precisa. Você precisa mapear produto, você precisa mapear materiais, precisa mapear as partes, um cronograma de obra. O BIM ele vai até o 10D. Né? Ele tem o 3D, que é o volume que todo mundo conhece, mas aí tem o 4D, 5D, 6D. Conforme você vai abastecendo de informação num produto, né? No caso uma edificação, um prédio, você vai colocando o traço do concreto, você vai colocando ali numa parede, tem reboco, não tem
massa acrílica tem? E sem Quantas falar camadas? sem falar que ele dá o quantitativo exato, né? Ele é certeiro, não tem esse negócio de, eu acho que vai tantos tijolo, tantos de concreto, não, nada, ele né? vai. Ele vai dar uma coisa exata e você não vai ter desperdício e nem perda, né? 99,9% de dar certo quando o projetista é bom e trabalha realmente em BIM, né? Muitos têm um curso livre e falam que trabalha em BIM, mas não sabem explorar o potencial dos softwares. Então, quanto mais eu abastecer de informação, mais assertividade eu vou ter na quantificação desses produtos. Então, eu posso ter um planejamento de compra, eu posso ter um planejamento de custo, eu consigo elaborar um cronograma de obras mais eficiente. Daí são os 10 do BIM que você consegue ir explorando. Vamos entrar um próximo bloco agora, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre o planejamento vivo e eficiente no canteiro de obra, no dia a dia. Pode falar para a gente um pouquinho sobre isso? Claro. Hoje a nossa equipe de engenharia abastece o Cienge, né, que é um sistema, para que a gente possa ter um controle mais assertivo e um mapeamento também. O que foi executado, o que não foi executado, por que não foi executado, e conseguimos com isso, então, fazer uma reprogramação. Não conseguimos atingir a meta dessa semana, peraí, então vamos verificar aonde que nós erramos, o porquê, e vamos reprogramar, que não é só jogar para a semana seguinte, que na semana seguinte a gente já tinha um quadro previsto. Então, se eu só jogar para a semana seguinte, eu vou ter um problema lá. Vai ter dois, né? Exato, eu não vou conseguir nem terminar o que eu precisava e nem fazer o próximo ciclo. Então, esse planejamento vivo e eficiente, ele é importante porque mapeamento dos processos, verificação de onde eu estou errando e por que eu estou errando, aonde que eu tive atraso, se foi fornecedor, se foi concreteira, se foi chuva, né, os aspectos físicos aí do tempo também, eles impactam bastante, né, os nossos processos. E aí é importante a gente conseguir reprogramar para não perder o cronograma. Claro, às vezes a gente consegue ali ajustar e tudo bem, conseguimos ganhar esse tempo. Mas nem sempre isso acontece. Se você não tem um replanejamento eficiente, claro e vivo, né, assertivo, encarando a realidade, lá na frente esse tempo ele vai te cobrar. E vocês trabalham isso semanalmente? Semanalmente. Se torna uma mesa redonda semanalmente de discussões? Sim, nós temos um relatório, né, elaborado toda sexta-feira, extraído do sistema, e aí em cima disso, nós fazemos sempre às segundas-feiras, no primeiro horário, uma reunião com todo mundo, o gestor de engenharia, eu participo também, né, para acompanhar o produto, o gestor de obras, mestres de obras, então a gente está todo mundo ali para estar na mesma página, reprogramar o que a gente tem que correr atrás, né, quais foram os prejuízos, ou se a gente teve acertos, ou se a gente até conseguiu avançar, que em alguns casos a gente consegue até avançar um pouquinho com relação ao cronograma. Vamos falar um pouquinho sobre a importância dos projetos antecipados, né? Eu assistindo um podcast, né, essa semana, e eu ouvi falar, teve uma história que diz que na China eles constroem um edifício com 48 horas, né? Sim. Então, quando a gente fala em planejamento antecipado, ele está mostrando para a gente que ele montou em 48 horas, mas não que o planejamento, né, arquitetônico e administrativo começou ali dentro das 48 horas. Né? Você consegue nos falar um pouquinho sobre isso? Claro, planejamento é tudo, né? A chave do sucesso para qualquer coisa, não só numa edificação, né, mas para a vida. Essa parte super importante, que na fase de projeto a gente consegue verificar, inclusive com relação ao cronograma. Qual tomada de decisão vai me favorecer, qual tomada de decisão vai me desfavorecer, né? O nosso Parque Sinop, nós viemos com um fechamento todo externo em alvenaria tradicional, mas a parte interna nós estamos vindo aí com o drywall. Então, com uma tecnologia. Como que vocês estão utilizando o drywall? Pensado ou não pensado? Simplesmente determinam o que é o drywall? Não. Então, nós temos um projeto acústico para medir eficiência, o que a gente pretende em cada espaço. Nós temos estúdio de gravação, então a gente sabe que ali a gente tem que ter uma eficiência acústica alta. Sim. Senão é só colocar o nome numa salinha, né? Não é bem assim. Então, essa parte do planejamento, tomar a decisão, ela nasceu já há 2 anos. Há 2 anos a gente vem mapeando isso. Ano passado, esses projetistas entraram na disciplina, né? Dentro do projeto de arquitetura, para validação, para tomada de decisão, para indicação das melhores soluções, tanto na parte de piso, onde a gente tem academia, para cuidar da reverberação ali em laje, quanto na parte de fechamentos internos,
divisas entre apartamentos, entre banheiro e quarto, entre sala e quarto. Então, o planejamento ele é importante por isso. E quando você faz isso tudo em projeto, você vai ter aí a qualidade e a eficiência estabelecidas. Esses 2 anos que você disse, esses 2 anos ele entra no quê? No planejamento inicial do projeto? Ou depois de implantado já 2 anos estudando ele interno? Esses 2 anos que você deu, qual que é o prazo do início do projeto? A gente está com o projeto mais ou menos aí em desenvolvimento uns 10, 12 meses, né? Mas a tomada de decisão, vamos fazer com que tecnologia? Vamos fazer com a alvenaria tradicional? Vamos fazer uma consultoria, vamos ver se essa eficiência acústica vai vir? Porque em muitos casos não vem. Então você precisa em alguns lugares de uma parede mais engrossada e você tem uma perda de material, você tem uma demora na execução da obra, você tem mais resíduo na construção civil. Então não é inteligente pensar nessa forma que depois eu decido. Então dentro desse prazo da tomada de decisão até a gente colocar em prática, nós fizemos uma validação técnica, primeiro com empresas externas, fornecedores, para garantir, né, que a gente teria primeiro o material, a mão de obra e depois uma validação interna para ver se estava adequado àquilo que a empresa busca, né, proporcionar aos seus clientes. E com a sua experiência, qual que é o projeto que você teve até hoje mais complexo? Olha, é que está entrando tão complexo, mas vamos falar dos que isso, daqueles que já estão aí no mercado. Eu acho que o PZ Parque Sinop foi um grande desafio, porque engloba muitas disciplinas. A gente tem disciplina de irrigação, de paisagismo, de arquitetura executiva, de arquitetura legal, arquitetura de interiores, instalações elétricas, SPDA, telecom, que é cabeamento, né? A parte de hidrossanitário completo, a parte da certificação LEED, são quase 68 mil metros quadrados de obra. Então, você pensar na distribuição dessas instalações, o mínimo de impacto que vai trazer, os desvios das prumadas, de como isso vai acontecer para garantir uma eficiência no uso, eu acho que o grande desafio está aí. E o novo desafio? Fiquei curiosa. Esse eu não posso falar. Ainda está dentro da caixinha? Ainda está dentro da caixinha. Mas sabe é um desafio grande. Em se falando em desafio, a gente nunca enfrenta um menor que o outro, né? Quando a gente passa por um, que a gente vai começar a dar início no outro, ele vai estar sempre maior, né? Sempre maior. E que bom, né? Porque assim a gente vai aprendendo mais e vai evoluindo mais. Fica blindada, como você disse, de uma forma que nada, né, vai nos derrubar ou deixar a gente pensando, e agora, né? Porque eu tenho na minha mente assim, que não existe o impossível. Exato. A gente acha saídas, mas o impossível... O tempo ele passa de qualquer forma, você fazendo alguma coisa ou não. Sim. Então, por que não fazer? É o meu pensamento. É o que eu sempre falo para todo mundo que não tá lá parado no tempo. Falo, cara, o seu tempo ele tá passando. Daqui a pouco você acorda, dá um estalo e você vai saber olhar para trás e vai falar, o que eu fiz mesmo? Fiquei sentado olhando o vizinho, a grama do vizinho. Então, fica a dica, né? Comece para ontem. E nunca nunca é tarde. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Né? Às vezes você tá num caminho e você tá infeliz com alguma coisa, procura aquilo que você se identifica, que dá brilho nos olhos, né? E vai adiante que você vai ter êxito. Eu vejo isso de uma forma, eu sempre gosto de usar os meus exemplos, né? Hoje em dia tá na moda falar que a pessoa tem TDAH, né? Mas literalmente, e dentro de um laudo médico, eu tenho TDAH dos mais altíssimos. Então, assim, eu demorei o primeiro estalo, sabe? Então, quando eu converso com as pessoas, eu falo, cara, não deixa o estalo chegar, porque pode passar muito tempo. Eu vim dar esse estalo, eu tinha 26 anos. Você já imaginou se eu tivesse dado início a toda essa vontade, essa inspiração, essa coragem, se eu tivesse dado desde os meus 18 anos? Essa semana eu conheci uma pessoa que foi diagnosticada, eu até falei assim, admirava a sua professora, com 7 anos de idade. E essa pessoa hoje tem na faixa ali dos 40 alguma coisa, e ainda foi numa rede pública, de uma escola no Rio de Janeiro. Eu falei, nossa, a sua professora estava muito à frente. Aí ele me falou assim, e ela cuidava já de crianças especiais, e ela via que eu era normal, mas tinha alguma coisa. E aí ela chamou a atenção da minha mãe, a mãe hoje é engenheiro mecânico. Sim. Era muito focado em números, mas era péssimo em português.
E aí ele falou assim, se não tivesse sido diagnosticado lá atrás, com 7 anos, hoje eu acho que eu não seria quem eu sou. Então, e isso, eu falo que para mim nunca foi uma doença, né? Uhum. Porque São características, né? Através dela, Uhum. eu vejo as minhas dificuldades. E onde eu tenho dificuldade, eu avanço mais. Uhum. Então, assim, o meu cérebro, onde tem a mancha que Uhum. dá o TDAH, Uhum. é justamente no aprendizado. Uhum. Então, de que forma que eu descobri isso? Eu fazendo um check-up altíssimo, porque eu tenho as enxaqueca muito forte, né? Uhum. Então, eu buscando saber o porquê de tanta dor de cabeça que eu sentia, né? E numa dessas né, nessas pesquisas, aí veio o diagnóstico que eu tinha esse TDAH, né? E aí, avançadíssimo. Então, assim, hoje, para mim estar sentada olhando para você e você me ensinando, você não tem noção da dificuldade que é. Eu gosto de aprender sobre o assunto e falar sobre o assunto, porque eu não consigo chegar aqui agora com esse monte de papel lindo e maravilhoso, com essas escritas lindas, e eu decorar o que tá aqui e passar para você. Se eu não souber do que eu estou falando, você não vai captar nem a minha pergunta, porque eu não vou conseguir passar. Então, eu nunca tive como um problema. Sim. É um desafio que eu venho enfrentando. Se entender qual é o mecanismo, né? Sim. Como que eu tenho que fazer para ultrapassar essa barreira e me desenvolver apesar dessa característica. E existe a pessoa que descobre que tem esse probleminha, né? Que pra mim não é um probleminha. E ele coloca a culpa tudo nesse problema. E aí senta e para de viver. Ele não tem noção da capacidade que ele tem de aprender mais do que um normal que não tem nada. É uma capacidade absurda, porque tem capacidade de hiperfoco. Sim. Né? E aquilo que você faz com excelência. Porque você vai fazer com prazer, não tem pra ninguém. Né? Então, eu gosto de estar sempre falando isso para as pessoas entenderem que você não tem um problema. Né? Você tem um QI a mais. Exato. Tem uma característica que precisa ser trabalhado em seu benefício para você ter um desempenho ainda melhor, né? A pessoa que ela é tranquila e normal, ela sabe que sabe. Né? Eu já sei, então é mais fácil ela resbalar do que aquele que está ali tendo que centralizar naquilo que ele está fazendo, porque se ele não centralizar e não tiver foco, ele não vai executar, ele não vai trazer resultado. Olha que interessante. Eu gosto de estar sempre falando para as pessoas que eu sei que hoje virou moda ouvir que tem o TDAH, né? Sim. O TDAH nunca foi uma doença, né? O TDAH, ela tá aí para você entender e se autoconhecer, que hoje eu gosto de falar que eu sou mais inteligente do que o próximo. É desmistificar, né? Isso. Aquilo que é tão tarjado como um problema. Vamos falar da burocracia que existe no Brasil, porque você veio de vários estados com várias experiências, então vamos falar do Brasil, né? Sim. E o que você enfrentou ou está enfrentando aqui em Sinop quanto à burocracia de todos esses projetos? Olha, a burocracia ela é imensa, né? Ela existe em todos esses lugares, todos esses estados, muda um pouquinho alguns aspectos, mas principalmente comportamentais e pessoas-chave, né? Então, assim, a gente tem um papel que me limita, tem um papel que me orienta, um papel mesmo, né? Com diretrizes, com checklists, com leis, com normativas. Parte de tributação é muito específica por região, por cidade, né? Então, falando aí na parte de aprovativos. E eu acho que o maior desafio está talvez em pessoas. Você conseguir fazer esse meio de campo de uma forma mais eficiente, entender o que o outro está lhe pedindo, o outro entender aquilo que você está passando. Nada melhor do que você sentar, conseguir explicar, para então conseguir desenvolver ali uma melhor forma de aprovar os projetos, no caso, né? Entra mais uma vez a cultura, né? A cultura. Eu falo que não vamos falar de cultura familiar, vamos falar de cultura da prefeitura. Desde os primórdios, né? Desde que a gente se conhece por gente, a gente sabe que a cultura dentro de um lugar ela é tudo. E eu também sinto que dentro de Sinop, a maior barreira está dentro da prefeitura quanto à cultura, né? Então tem muitos antigos, muitas pessoas que aprendeu daquele jeito, e eu vou dar um exemplo bem simples. Quando eu tenho um problema dentro de um canteiro de obra, que eu estou indo lá, a técnica, visitar o erro que aconteceu num assentamento, num revestimento, eles falam, eu trabalho há 50 anos, há 30 anos, e engraçado porque é sempre acima de 30. E nunca deu problema, e agora está dando problema. Eu gosto de falar, eu falava assim, quando você começou lá, há 50 anos, há 30 anos, qual que era o trabalho do revestimento que tinha na praça, que você comprava, que você assentava?
né? Antigamente o maior era 30 por 30. Uhum. Hoje, qual que é o tamanho do revestimento que você está assentando? Então, se você não obedecer uma norma, se você não estudar e não aprender de como que você vai fazer aquele assentamento, vai dar meleca. A mesma coisa é ali dentro da prefeitura. Então, as pessoas estão lá. Esqueceram que a tecnologia está vindo e está passando como um bonde em cima da gente, né? Assim, vamos falar do profissional de carreira, né, de longa data. A gente tem a expertise deles, né, a gente tem um olhar mais treinado que a garotada mais nova não tem. Então, nós temos ali, a gente tem um equilíbrio, né, tem que considerar a experiência, expertise, o entendimento da necessidade também de aplicar norma, que nem sempre a garotada está ali para aplicar norma. Sim. Muitas vezes está ali para questionar, para desafiar. Então, eu acho que é mais o aspecto cultural de comunicação. Eu falo que hoje a comunicação é a base de tudo, é a chave de tudo. Você conseguir comunicar aquilo que você está propondo e você também conseguir entender aquela comunicação daquilo que está sendo solicitado para poder fazer as adequações necessárias e poder, enfim, dar sequência, encaminhar. Como se comunicar de uma forma que a pessoa entenda de primeira, para você não precisar ficar aquela repetição, né? Nós só não falamos da mão de obra da Steel Frame, que ela não é nova no mundo, né? Mas para nós aqui no Brasil, ela ainda é neném, né? Eu já trabalhei em obras, assim, com execução de uma outra tecnologia, que é a ICF. Já ouviu isso falar? Não estudei sobre. São placas de isopor, né? E aí tem uma modulação onde o interior é preenchido por concreto. E aí eu fui chamada para socorrer uma obra, né, com essa tecnologia, na verdade. A gente estava lá, era uma residência de alto padrão, mais ou menos 1.500 metros quadrados, estava na metade das paredes do pavimento térreo. E aí o proprietário viu algumas coisas estranhas, não é da área, é da área da agricultura, já me tinha como referência, né, já tinham me indicado, e aí ele me chamou e falou assim, me ajuda, me socorre, né, eu quero que você seja os meus olhos e que você oriente a equipe que está aqui. Eu falei, então vamos lá, vamos entender isso daqui. Qual que é o maior desafio ali? Você conseguir colocar as paredes no prumo, porque eram formas, né, de isopor, você fazia a parte de amarração das ferragens, né, tanto na vertical quanto na horizontal, montava essas tubulações para depois, a parede toda montada, vir com concreto por dentro, fazer o bombeamento para tirar aquele ar que fica, enfim, depois esperar a cura. Aí tá, na primeira parede, o cara tá com vontade, coloca a parede no prumo. Até chegar à última parede, já perdeu a paciência, já não conferiu, porque acha que bateu o olho lá, vai dar só um pouquinho, depois eu tiro no reboco, não é bem assim. Então, assim, de todas as tecnologias, eu acho que se nem para alvenaria a gente ainda não está 100%, não dá nem para falar que essas mais novas a gente está 100%. Aí, falando ali no steel frame, no drywall, como você tem placas uma altura um pouco maior, grande parte das vezes você consegue uma eficiência um pouco melhor, porque você depende um pouco menos, mas ainda depende do prumo, né, de colocar a parede no prumo. Agora a gente vai utilizar, a gente está fazendo um apartamento modelo do lado do nosso showroom e vamos utilizar uma nova tecnologia, que é um agregado entre concreto e EPS, que garante, né, a promessa de garantir 22 graus internamente. Vamos colocar em teste, até para ver a eficiência desse material. São placas de 3 de altura por 66 ou 60 ali de largura, né? Então já tem uma altura considerável, me garante aí uma eficiência um pouquinho maior, talvez, na questão do prumo. E aí a montagem também é por aparafusamento, né? Placas metálicas, né? Perfis metálicos nas bordas e aparafusamento. Onde precisa de reforço também faz reforço, para de repente fixar alguma questão mais pesada. Mas se for coisa simples, ele suporta tranquilamente. E esse quadro de mão de obra desse profissional, vocês já estão especializando? Já tem turma especializada? Já. É super tranquilo, é mais tranquilo que um drywall, é mais porque você não tem camadas e é um material que tem uma qualidade acústica, térmica, também é resistente ao fogo, é toda certificada.
Então, a gente vai testar no primeiro momento para ver como que se comporta ali no tempo, se realmente tem essa questão acústica, se realmente tem essa questão térmica que promete, mas já é regulamentada, né, por norma, já é certificada, falando que sim, né? E aí, a parte de execução dela, o treinamento é muito mais rápido, mais eficiente, a gente precisa só fazer... Mas esse estudo que vocês estão fazendo é para esse empreendimento ou é para novos, para o futuro, para vocês utilizarem? Para novos empreendimentos, mas se aplicar para algum que já está em começo aí de execução. Em se falando de custo, como que você entende sobre esse material? Porque você falar de uma convencional e você falar de uma steel frame ou dessa... Como que é o nome? Light wall. Qual a diferença de custo? Você acha que ela ainda está muito acima? Você acha que vai se equiparar? Por quê? Como o tempo é dinheiro, né? Muitas vezes a janela de tempo para você executar uma parede tradicional de alvenaria, você vai demorar muito mais tempo, você vai precisar muito mais pessoal. Então, se você fizer a conta básica só de insumo, vai ser muito mais barato você partir para a alvenaria tradicional. Mas se você verificar que você ganhou ali 10 meses em um edifício, que você ganhou ali 3 meses numa residência, né? Então, se você deixou de pagar aluguel, se você entregou uma obra antes, essa janela do tempo, o não desperdício, porque o resíduo da construção civil, você também tem que fazer um destino. Principalmente o resíduo, né? Porque a quantidade, ela muda monstruosamente. Né? Nós já temos essa pegada sustentável, essa preocupação ambiental. A gente já tem a preocupação e a gente tem sempre a busca pela certificação LEED, né? Então, a gente começa todo o processo para certificar, mas a gente tem que cumprir todas as regras para chegar no final e ganharmos o selo. Então, se você fizer, até para quem não tem interesse na certificação LEED, se você fizer a conta que tempo é dinheiro e que com essas tecnologias você consegue reduzir um tempo de cronograma de obra, você reduz talvez a parte de reboco, você talvez reduz a parte ali de necessidade de uma massa corrida numa parede, você melhora a questão da qualidade da tinta, da pintura, e então você acaba reduzindo outros custos que não estão visíveis naquele momento, e ela se torna muito mais interessante. Dentro das coisas que eu venho estudando e lendo bastante sobre, eu acredito que ela já esteja equiparada em se falando de uma convencional para ela, porque o custo dela, que é um pouco mais alterado, seria por causa do material usado, né? Sim. Mas é que nem você falou, em termos de pegar a quantidade de pessoas que estariam num canteiro de obra convencional para uma steel frame, ou seja lá qual for a tecnologia, que nem esse prédio que eu dei o exemplo, que montou em 48 dias, né? 48 horas. 48 horas. Então, ou seja, ele trouxe uma forma de você montar mais rápido, ele vai sair um pouquinho mais caro, mas calculando o final da obra, ela vai estar equiparada, né? Se não tiver, logo será, né? São formas mais inteligentes de você pensar, projetar, planejar, programar, executar e também trazer segurança para o profissional ali da construção civil, né? A linha da execução direta, que é pedreiro, que é o servente, quem está ali no dia a dia, na lida bruta, você traz mais qualidade, você traz uma obra mais limpa, então você garante até uma melhor qualidade de trabalho para esse profissional. E pensando aí nos materiais que têm uma superioridade térmica, você garante com o tempo um menor uso de ar-condicionado. Então você reduz a sua conta de energia. Da onde vem a energia? Vem da placa? Uma parte sim, mas grande parte das vezes uma parte vem da hidrelétrica. Qual é o impacto ambiental que eu estou minimizando ali? Então é um nível de consciência. Então, para a gente encerrar, nada mais vantajoso, glorioso e para passar para as pessoas, você contar um pouquinho de um case seu, algumas histórias, né, que você tem vivido, para inspirar pessoas, né, que estão aí querendo se profissionalizar, querendo fazer talvez uma arquitetura. Pode contar para a gente? Claro. Como a gente já tinha falado, né, os desafios que surgem são sempre maiores que os anteriores. Acho que a minha vida profissional, ela foi pautada sempre em degraus, sempre fui subindo degraus, mas sempre fui tendo as oportunidades, porque no momento exato eu tinha a preparação necessária para aquilo. Tem uma parte curiosa lá no comecinho da minha vida profissional, na parte quando eu trabalhava ali com a gestão, entre o gestor, né, de holdings e a parte comercial, onde eu tinha que fazer o entendimento do empreendimento para fazer esse treinamento. Como eu já tinha o francês como um idioma,
eu fui desafiada a fazer um atendimento de um cliente, né, para uma empresa portuguesa sediada no Rio de Janeiro. Na época tinha muitos cariocas buscando a tranquilidade, né, então de mudança para Portugal. E esse empreendimento era fantástico, maravilhoso. E esse cliente chegou lá, um cliente francês, casado com uma brasileira, mas ele não queria o atendimento em português, ambos falavam português, também não queriam um atendimento em inglês. E aí o gestor comercial, que estava lá em atendimento, chegou desesperado na Copa, eu estava tomando um café, e aí ele falou assim, nossa, eu vou perder um clientão agora, porque eu não tenho ninguém que fale francês. E aí tinha uma gestora comercial junto, ela falou assim, a Keila fala. Eu falei, nossa, e por sorte, mais cedo naquele dia, que tinham me pedido para eu cobrir o plantão de uma pessoa que faltou, mais cedo, então, eu cheguei lá para estudar aquele empreendimento, para que se me pedissem auxílio, eu soubesse, né, abordar. E então, eu estava no momento certo, no lugar certo, na hora certa, e tinha a bagagem necessária. Ali foi o meu upgrade, né, ali eu passei desse apoio para o comercial, para a parte de treinamento e atendimento direto de clientes que estavam buscando esses empreendimentos. Ali eu comecei a ter um contato um pouquinho maior, né, com um nível maior das empresas, na parte dos gestores, diretoria, proprietários também. E ali começa a minha parte no alto padrão. Depois dali, nas outras oportunidades que eu fui plantada, até chegar no cargo, na empresa, né, que eu estou hoje, no serviço que eu presto hoje, eu acho que todos os degraus que eu passei foram fundamentais. Chegar dentro da PZ, ser recebida, né, como gestora de projetos, encarar os desafios, estudar os empreendimentos, revisar todos os contratos, revisar todos os projetistas, os escopos, verificar os cronogramas, verificar o que estava em atraso, o que não estava em atraso. Eu acho que foi tudo um somatório, mas acho que eu posso resumir sempre em estar preparada para o próximo desafio. E aí os cases, eles vão se somando, né? Que lá atrás eu tinha uma demanda, hoje eu tenho uma outra demanda, né? Bem maior. E mais uma vez, entra o caso de você estar preparada. E para você estar preparada, o preparamento, de que forma que ele acontece? Estudando, correndo atrás, não parando, não dando tempo ao tempo. Sendo proativo, muitas vezes tampar os ouvidos, porque tem pessoas que vão falar assim, isso é muito difícil, aí você não vai conseguir. Imagina uma mulher na parte, né, de liderar tantos escritórios, tantos projetistas. Imagina uma mulher acompanhar a obra. Então, às vezes a gente tem que ensurdecer o mundo, né, para focar nos nossos objetivos, ser proativo, nunca ter preguiça, né, ter disposição. Até quando você não tem disposição, você tem que criar. Tem que pensar que amanhã a sua vida vai melhorar, que amanhã você vai melhorar a vida de alguém, da sua família, para quem tem filhos, que isso seja um combustível também, né? Antigamente as pessoas perguntavam assim, Verônica, qual que é o seu hobby, né? Eu tinha alguns, hobbies, não era só um. Hoje eu tenho um só. Eu trabalho tanto com a comunicação durante o dia e é uma coisa que eu faço por paixão. Só que, como todo ser humano que você tá ali, acordou inspirada, você conversou o dia inteiro, você passou as suas informações, o seu aprendizado, a sua expertise o dia inteiro. Chega de noite, o que você quer fazer? Descansar. Cara, é só o meu hobby hoje em dia. Eu chego na minha casa, que é o meu pilar, que é o meu esteio. Eu chego lá, a única coisa que eu quero é tomar aquele velho banho e eu ou sentar ou deitar. Então as pessoas às vezes eles ficam preocupados em me ver trancada, mas eu falo, gente, eu amo fazer o que eu faço. Eu faço com paixão. Só que a minha energia, ela é esgotada. Reabastecida, e para ela se reabastecer, eu tenho que achar uma forma de me reabastecer, né? Não é na balada, não é no boteco, não é descansando. Então eu cheguei nessa fase, sabe? Que eu imaginei que eu jamais iria chegar, porque como eu sempre fui muito ativa, eu nunca parei. Então eu sempre dormi pouco para poder eu não perder o tempo, o que ia acontecer. Eu tinha medo de perder o acontecimento do próximo dia por estar dormindo. Sim. Então hoje eu preciso das minhas 8 horas de sono.
Antes eu não dormia nem 4. Eu era acesa, assim, ao ponto de não parar. Justamente por causa do bendito TDAH, né? Só que hoje eu me controlei, eu me autoconheci, né? Então hoje eu consigo mandar nele. E aí eu falo, agora chegou a hora de eu encostar. Fazer o reset, né? Eu falo que é importante a gente conseguir fazer o reset, ter consciência, né? E nem se culpar. Porque na sociedade que a gente está vivendo hoje, você tem que ser altamente produtivo, você não pode dormir, você tem que estar o tempo todo ligado e produzindo. Mas espera lá, né? Nós somos humanos, nós somos máquinas. Então, você saber o momento de fazer o reset, falar assim, não, agora eu preciso parar, preciso olhar para mim, me centrar, me cuidar um pouco, e amanhã é outro dia, e vamos para cima com tudo de novo. Isso não é um problema, né? É uma solução. É uma solução. Então, a todos que estão nos assistindo, né? Eu peço para vocês assinar o canal para a gente crescer, né? Para a gente passar as nossas mensagens pro Brasil, pro mundo, aonde quer que estejam, né? E com grandes cases, né? E para ter um case com resultado, nós já mostramos que é com habilidade, que é com treinamento, que você tem que se treinar, você tem que conseguir estar na sociedade de uma forma calorosa, uma forma que as pessoas vão te olhar e vão querer te ouvir. Então, mais uma vez, eu deixo o nosso recado, né? Que você quer ter um case de sucesso? Estude. Coloque em prática os seus treinamentos, porque é a única coisa que você vai levar de bagagem para a sua vida de bom, né? Porque é uma bagagem boa, né? Não uma bagagem pesada, né? Sim. As pessoas preferem contar a sua bagagem pesada, se vitimizar de uma forma que não tem necessidade para isso, né? Então, vamos montar o nosso case de sucesso, praticando, nos treinando, né? E nos autoconhecendo, né? Keila, deixa a sua mensagem final para a gente, né? Eu quero agradecer imensamente a disponibilidade de estar aqui com a gente, né? Então, passa a sua mensagem para o público. Claro. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né? Foi uma honra estar presente, ainda mais para falar de uma temática tão importante e buscar inspirar um pouquinho as pessoas. Então, fica a minha deixa e a minha dica. Estude, se capacite, nunca pare. A gente sempre pode aprender e ensinar um pouco, né? A gente nunca sabe tanto que não possa aprender e a gente nunca deve também guardar o nosso conhecimento. Ele é compartilhável, deve ser compartilhável, senão não faz sentido na vida. Você me disse que você faz treinamentos, né? Você faz isso Sim. Só dentro da empresa ou você faz particular, faz palestra? Como que as pessoas conseguem te achar, se for o caso? Eu faço treinamento em vendas, faço treinamento em comunicação, em desenvolvimento pessoal também, alguns valores, como você conseguir explorar o potencial máximo. Também faço treinamento no caso, para escritórios de arquitetura, né? Projetos, como você fazer a entrega, o desenvolvimento, o que precisa constar, quais as preocupações. Mas o meu foco maior hoje está em capacitar pessoas. Gostaria de deixar, então, o meu contato através do LinkedIn. Vou contar aqui que eu estou temporariamente sem Instagram, fiz um propósito, né, eu nem passava muitas horas no Instagram, não, uma meia hora, 20 minutos por dia, mas resolvi pegar esse tempinho aí para aprender um pouquinho mais. Meu LinkedIn, para quem me procurar lá, é Keila Mullich, M-U-L-L-I-C-H, sobrenome um pouquinho diferente, mas é fácil encontrar. Aí quem tiver mais interesse em saber um pouquinho mais, pode mandar uma mensagem lá, que eu sou super acessível. Ou procurar a gente, né? Estamos aí sempre na ativa, né? O pessoal conhece eu lá do Grupo Canaã. Sim, então, somos parceiros, né? Isso mesmo. E aí, como a gente já falou, a gente busca se integrar na cidade. Fui super bem recebida aqui em Sinop. É uma cidade boa, arejada, ensolarada, ventilada. As pessoas são calorosas, receptivas. Eu já tô sempre indo comer o pastel na feira, todo domingo. Olha, ela já pegou o jeito. Já. Nossa, cara, eu amo esses dias de pastéis. É bom, né? O meu muito obrigado a todos e que vocês possam assistir o nosso podcast de uma forma educativa.